Fala galera, beleza? Pedro aqui. Estamos aqui com mais um vídeo e o vídeo de hoje é um vídeo muito especial porque é um vídeo que eu vou contar um pouquinho da minha história dentro da arte, a minha carreira como iluminador e como ator. Desde quando eu comecei a vislumbrar a arte lá no comecinho, na minha infância, até os dias de hoje, como eu trabalho, com quem eu trabalho, as pessoas que eu tive contato nesse caminho e tudo mais. Vamos acompanhar essa história? Roda a vinheta aí, bora pro vídeo. Então, pessoal, a minha história começou quando eu era pequeno, quando eu era um jovem mancebo, quando meu pai me levou no circo a primeira vez. Eu fiquei muito encantado quando vi o palhaço. Quando vi o palhaço fazendo os seus truques, as suas brincadeiras ali com os seus amigos de cena, com o público. Quando eu vi o mágico fazendo os seus truques, eu ficava impressionado com todo aquele ambiente, com as dançarinas, com as bailarinas, os malabaristas e tudo mais. Achei aquilo algo tão bonito, tão mágico, e me acendeu ali, quanto criança, uma chama sobre a arte, sobre o quanto aquilo era bonito e o quanto aquilo impactava tanto a mim quanto as pessoas que estavam do meu lado e que se divertiam e que riam e que queriam estar ali com eles. Para mim foi algo tão mágico que eu não queria só assistir, eu queria estar ali no palco, sabe? Eu queria estar ali fazendo os truques, queria aprender, queria estar fazendo as brincadeiras com o palhaço, colocar um nariz, pintar o meu rosto. E com o passar do tempo, eu fui tendo esse amor, esse carinho pela arte, mesmo não seguindo, assim, mesmo não sendo um ator, um palhaço, não buscando estudos dentro da área. Então, quando eu estava ali por volta dos meus 15 anos, eu estava fazendo um curso para fazer estágio dentro da prefeitura e teve um trabalho onde uma professora pediu para a gente entrevistar alguém da área que a gente queria seguir quando a gente ficasse maior de idade, né? Eu pensei, eu quero ser palhaço. Mas eu coloquei na cabeça, como eu vou entrevistar um palhaço? Eu não conheço ninguém, nenhum artista, não tem nenhum circo. E aí eu fiquei muito perdido, assim. Eu era molecão de rua, eu gostava de jogar bola, videogame, andar de bicicleta. Mesmo tendo essa chama da arte comigo, eu era muito desse nicho, assim, de menino de rua. E então aqui, cá entre nós, eu dei uma fakeada. Então eu não entrevistei ninguém. Então eu mesmo criei as perguntas e as respostas. Eu fiz o trabalho e ficou completamente feio, ruim. Eu recebi uma nota muito baixa. Acho que com certeza a professora viu aquilo e pensou, esse menino só pode estar de sacanagem com a minha cara, né? Porque depois de muitos anos, quando eu peguei esse trabalho para ler, quando eu já era artista, eu falei, gente, que absurdo é isso? Ninguém em sã consciência responderia aquelas perguntas daquela maneira que eu fiz. Então, assim, ali foi o primeiro estopim da arte, nessa questão de ser questionado, de fazer ou não fazer. E ali eu falei, não, então eu vou seguir a minha vida tranquilo e em algum momento eu vou buscar estudar realmente teatro, porque era o que eu tinha mais ou menos na minha cabeça de referência do que era o palhaço, seria ser ator e tudo mais, né? Então, ali dos meus 16 até os meus 20 anos, eu estudei, eu fiz estágio e tudo mais. E quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, eu falei, vou arrumar um emprego quando eu sair da escola, e depois que eu arrumar esse emprego, que eu tiver estabilizado, eu vou, enfim, fazer um curso de teatro, né? Então, saí do terceiro ano, corri atrás de 1 milhão de empregos, até para vender convênio médico, para vender todo tipo de coisa. Eu trabalhei na rua como vendedor de curso.
E assim, nenhum trabalho estava dando certo, aí eu consegui um trabalho com telemarketing. Todo mundo começa com telemarketing. Nossa, agora veio uma voz rouca. Essa voz sempre aparece em mim, não sei porquê, né? Mas voltando. Então eu comecei com o telemarketing e tudo mais, aí quando eu estava mais ou menos com 6 meses de empresa, aí eu já tinha estudado algumas escolas que eu poderia prestar, que cabia dentro do orçamento que eu podia pagar. Então eu vi uma escola em São Caetano, falei, a escola é perto, dá para eu ir estudar à noite, tem curso à noite, então eu trabalho de manhã e à tarde, saio do trabalho e eu vou direto para a escola. Então casava tudo certinho ali para mim. Então defini, então eu vou prestar, isso era 2005, mas eu estava muito nervoso, eu não sabia o que fazer, eu não era palhaço, eu não era circense, eu não era do teatro nem nada. Então eu tinha uma amiga, a Priscila Reis, e ela estudava nessa escola. E ela falou, olha, Pedro, eu te ajudo com tudo, eu estou estudando na escola há 2 anos e meio, e pode ir lá que eu te ajudo com tudo e tudo mais. Falei, você me ajuda mesmo? Ela, não, eu te ajudo. Falei, então eu vou comprar essa sua ajuda, porque eu realmente não tenho nada. Então ela começou a me ajudar e ao mesmo tempo eu tive a ajuda de uma outra amiga, que é a Débora Adé, e através da Débora eu conheci um amigo chamado Vitor Hugo, um grande amigo até hoje, e entre a Débora e o Vitor Hugo tinha um terceiro amigo que era o Vitor Merseguel, e o Vitor Merseguel é um grande irmão para mim até hoje, assim. Desde a época da arte até hoje a gente é amigo, se fala, tem contato. E o Vitor Merseguel, ele já era artista, ele já era ator, ele tinha uma banda. E ele fazia um curso em São Paulo e ele estava saindo desse curso, se eu não me engano era na FAAP. E ele estava querendo prestar o curso em São Caetano, porque era mais próximo da casa dele. O irmão dele estudava lá também, que era o Caio Merseguel. E eu falei, nossa, Débora, que legal, me coloca em contato com o Vitor, né? Com esse Vitor Merseguel, porque aí no dia lá do teste eu vou estar com a Priscila, eu vou estar com ele, eu não vou estar sozinho, então eu vou ter o suporte e tudo mais. Então eu fui lá em 2005, estudei os textos, e para decorar texto para mim era o mais difícil, então eu ficava horas, ficava o dia inteiro com texto na mão e lendo, e andava no ônibus e lendo e tudo mais. E só agora eu descobri que ator faz isso mesmo, né? Quando você quer decorar um texto para uma peça de teatro, você vai ler esse texto o tempo todo em vários lugares. Desde o seu acordar até o banho, até a condução que você estiver pegando, nos ensaios e tudo mais. Então eu fui fazer esse teste, foi um teste mega difícil, se eu não me engano tinha uns 170 pessoas para 25 vagas, e quando eu vi aquele auditório, aquele teatro lotado, a primeira coisa que passou na minha cabeça é, não deu certo, tudo bem, bola para frente, não deu para mim isso aqui. E aí teve 2 etapas, eu passei na primeira etapa, e aí eles deram um outro texto para decorar, por outro dia já. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Aí eu tive contato com o Vitor, ele falou, meu, que legal que você passou e tudo mais. A Priscila também, ela falou, meu, você mandou super bem. A minha ajuda nem foi tão necessária. Eu falei, não, lógico que foi, você foi o estopim aqui para mim. E aí eu passei no segundo teste e eu entrei lá na Fundação das Artes São Caetano do Sul, junto com o Vitor Merseguel. E a gente foi parceiro de turma, a gente se formou junto. E a gente até hoje somos grandes amigos, somos grandes irmãos, assim. A gente brinca que a gente não é irmão de sangue, mas família não tem laço sanguíneo, quer dizer, né? Família é quem a gente escolhe para o resto da vida. Então eu comecei a estudar e logo dentro da escola eu comecei assim, a me vislumbrar sobre a arte, a entender o que é dança, o que era música, o que era teatro, porque lá tem curso de música, lá tem curso de dança, lá tem curso de pintura. E eu comecei a entender todo esse universo, abrir a minha mente para tudo isso lá dentro da escola de teatro. E assim, a primeira coisa que me encantou foi a iluminação. Logo no primeiro período, eu falei, meu, eu quero
aqui atuar, mas eu também quero esse negócio da iluminação para mim. Então, no segundo período, a gente começava os estágios e tudo mais. Eu falei, não, eu quero fazer alguma iluminação aqui na escola, ajudar alguma turma que vai apresentar no teatro ou em alguma sala, mas só que eu não consegui. Foi alguém mais experiente que fez a luz, e aí eu fiz contra-regragem para a turma e tudo mais. E aí no terceiro período eu fui convidado para ser iluminador, talvez pela insistência, ou talvez por conhecer as pessoas que estavam ali naquela turma que estava fazendo aquela apresentação. Eu no terceiro período fazendo a iluminação para uma turma que estava no quinto período. E assim, era um espetáculo maravilhoso, se eu não me engano chama Vem Buscar-me, que ainda sou teu. É um espetáculo muito bonito, uma história muito bonita, e a iluminação, ela era incrível, incrível, gente. Se eu te contar assim, vocês não vão acreditar o quão eles conseguiram mesclar a luz com o cenário e trazer toda uma ambientação muito legal para aquele espaço, para aquele teatro. Mas aí tinha um porém, aí a iluminação, por ser muito bonita e tudo mais, ela tinha muito equipamento técnico e ela era muito difícil. Então o professor que criou a luz, que é o Sérgio Azevedo, gravou o espetáculo com uma câmera e tudo mais, para depois eu aprender a operar essa luz. Mas teve um grande porém, que quando o Sérgio gravou a luz, ele errou muita coisa, porque ele gravou, se não me engano, no primeiro ou no segundo dia. Ele estava muito nervoso porque a luz era difícil até mesmo para ele que tinha criado. Então quando eu fui lá na cabine de luz, aí eu peguei o roteirozinho, todo o mapa que ele fez, liguei todos os equipamentos, coloquei a câmera para rodar numa televisão. Aí eu tô olhando assim, tô olhando por roteiro, falei, aqui tá no roteiro, tá pedindo para subir luz azul, mas tá aparecendo luz vermelha lá na televisão, na filmagem. Aí pausei a filmagem, fui lá na sala dos professores, falei, oi Sérgio, desculpa tá aqui te comandando, mas assim, aquela filmagem que você fez do espetáculo, eu vou operar, e assim, tá tudo cagado, assim, o termo, não cheguei e falei pra ele, tá tudo cagado, né, gente? Ele tá tudo ruim, as cores não estão batendo e tudo mais. Ele falou, olha, Pedro, eu errei, eu confesso, eu errei, tava nervoso, até pra mim a luz estava difícil, então confia no meu roteiro, porque o roteiro estava pronto pelo menos uma semana antes do que no dia da apresentação. Então confia no roteiro, vai pelo roteiro, e se não bater com o vídeo, com certeza algumas coisas vão dar certo e outras vão dar errado. E realmente, assim, não era todo o vídeo que estava errado, né, gente? Era só uma ou outra coisa que você batia o olho e falou, opa, essa cor não tá certa, ou esse foco tá diferente, tá acendendo numa porta e não na outra, né? Porque tinham algumas portas no cenário e tudo mais. Então, na minha estreia, fazendo a luz lá, suando, bicas pela mão, todo gelado, com a barriga, eu não sabia o que estava sentindo ali, porque o espetáculo era lindo e tinha todo aquele aparato, aquela mesa gigante na minha frente. Eu falei, não, chegou o momento de acontecer a minha vez. Então eu comecei a operar a luz e assim, eu estava até que tranquilo, as coisas estavam indo, eu falei, eu sei o que eu tenho que fazer, algo muito metódico, então, milimetricamente que nem matemática. Então eu sei que é isso aqui, isso encaixa isso, vai isso naquilo e tudo certinho, mas só que o diretor, ele estava um pouquinho nervoso porque eu estava fazendo a luz, né? Porque eu era um aluno, eu estava no terceiro período, era um menino, era terceiro dia de apresentação do espetáculo e tudo mais. Ele começou a falar, e ele não parava de falar até o momento que eu fiquei irritado com ele, o Celso Correia Lopes, e eu falei, Celso, por favor, você pode ficar em silêncio porque você está me atrapalhando. Se você continuar falando, eu não vou continuar prestando atenção no que os atores estão falando no palco e no que você está me falando aqui na minha orelha. E aí ele pegou e saiu da cabine, aí deu uns 10 minutos, ele volta com 2 sucos. Ele falou, olha, eu trouxe um suco para você tomar e tudo mais. Eu falei, olha, o pior é que eu não posso nem tomar esse suco, porque eu não posso comer ou beber nada em cima dessa mesa, né? E, gente, isso é uma regra. Comer e beber dentro da cabine, em qualquer lugar que você vá,
Você não come em cima de equipamento nenhum, não coloca copo em cima de mesa nenhuma. O máximo que você pode fazer é ficar ali na porta, no cantinho. Se alguém te autorizar, você bebe alguma coisa. Ou se você está sentado numa cadeira e alguém 2 passos fala, olha, você pode beber, você pode comer uma coisinha aqui, você vai lá e faz isso. Então eu fui lá e estrei a luz, eu operei todo o espetáculo e aconteceu algo bem interessante. Nesse meio tempo que eu estava fazendo a operação para esse espetáculo, eu devia estar ali no 3º período, 2006, estava em 2007, começaram a surgir trabalhos fora da escola. Então foi onde comecei a trabalhar com iluminação. Se eu não me engano, a primeira companhia foi a Cia Navega Jangada de Teatro de Santo André. E eu tive a oportunidade de operar todo o repertório de espetáculos que eles tinham criado. Se eu não me engano, era 4 ou 5 espetáculos que eles tinham. E um amigo meu me indicou. Agora eu estou na dúvida se foi o Vitor Messeguel que me indicou, porque ele conhecia o pessoal de lá. Ele me indicou para operar a luz, porque eu já tinha pegado a experiência daquela luz super difícil. E o pessoal me chamou, comprou a ideia e tudo mais. Eu fui lá e eu comecei a trabalhar. E essa luz desse pessoal, eu acabei passando para outros alunos da escola fazerem, né? Então, alguns dias eu ia poder fazer a luz lá na escola e outros dias eu não ia poder porque ia ter esses trabalhos no final de semana, no sábado e domingo, fazendo operação de luz em Sesc, em SESI, que para mim seria algo incrível. Então em 2007 eu já começo a trabalhar como iluminador, né? Falou trabalhar como iluminador, né? Mas ter contato e ganhar cachê para fazer iluminação. No 5º período onde eu estudei, eu tive a oportunidade junto com o meu diretor Sérgio Azevedo e professor, né? E junto com amigos de turma, de poder fazer uma criação de luz coletiva. E a gente fez para um conto que chamava O Conto da Ilha Desconhecido, de um autor chamado José Saramago. E a gente fez uma criação coletiva e tudo mais, e para mim foi incrível. Todo aquele contato, não só de aprender, mas também de poder criar um pouco, de ter a experiência de falar, olha, e essa ideia, o que você acha? Ele fala, não, essa ideia é muito boa, isso é legal, isso não combina com a estética do espetáculo, de saber qual que é o ligamento entre o pensamento do diretor e o pensamento de uma pessoa que cria a luz. E ali dentro daquele processo, em algum momento eu precisei também me afastar da iluminação para voltar para a atuação e ficar focado na atuação. Então eu foquei bastante na atuação depois de um certo momento e depois que eu tive um carinho que eu percebi que iluminação era o negócio que eu queria fazer. Então na minha formatura eu acabei entrando um pouquinho na iluminação, mas nem tanto. Estava mais focado no que precisaria, no que exigiam de mim, que era atuação. Então eu fiquei um pouco no cenário, um pouco na luz, um pouco no figurino, e no final eu fiquei só na atuação. O figurino eu falei, olha gente, não tá dando para mim, não consigo. O cenário fiquei até quase no final, porque teve bastante do coletivo, bastante, eita, não consigo falar bastante mesmo, né? Caramba, teve bastante pensamentos coletivos, de criações coletivas muito legais, e a iluminação eu acabei deixando para 2 amigos da turma que estavam muito mais envolvidos do que eu. Então a partir de 2019, eu me formei em 2019, de 2019 até 2010 eu não trabalhei dentro da área da iluminação, fiquei um tempinho fora e tudo mais. Aprendi a dar aula, né? Virei professor de teatro, dei aula em ONG, dei aula para companhia de teatro, dei aula para jovens e crianças. Em 2011 eu fui convidado para fazer uma peça como ator, e essa peça a gente ensaiava de novo. O Vitor Messeguel, grande amigo, estava lá comigo, e a gente ensaiou, e a peça nunca saiu do papel, e a gente chegou para a produtora e falou, olha, e aí? O que está acontecendo? A gente está só nessa de ensaiar e nada vai para frente. E um dia ela me chamou e falou, olha Pedro, eu estou precisando de alguém para fazer contra-regragem num espetáculo.
você topa? Eu falei, tudo bem, né? Não tô trabalhando dentro da área do teatro, né? Tava com esse ensaio que não aconteceu nada. E aí fui lá para a contra-regragem desse espetáculo. Eles estavam reensaiando o espetáculo, porque tinha saído uma atriz, tinha entrado um ator novo, estava se reformando um teatro, então estava esperando a reforma terminar para a peça começar. E novamente eu ensaiei mais 3, 4 meses e a reforma do teatro não saía. E eu cheguei para essa produtora e falei, olha, não dá mais, o cachê é muito curto para eu ficar só aqui ensaiando, eu prefiro buscar alguma outra coisa e tudo mais. Então ela falou, olha, aqui na companhia a gente tem várias peças de teatro infantil, a gente tem um repertório muito grande e a gente está sempre precisando de um iluminador, um sonoplasta. Você não trabalha com essa área? Eu falei, eu sou iluminador. Eu me denominava iluminador porque eu já tinha uma certa experiência e tudo mais. Dentro da época que eu estudava na fundação, o Nelson, só um adendo, né? O Nelson do Teatro Vila Mariana deu um curso lá de iluminação e eu comecei a fazer esse curso, estava super empolgada com esse curso, mas aconteceu de casar muitos trabalhos, muitas viagens, e eu cheguei a conversar para ele. Eu falei, olha, Nelson, eu tenho outros trabalhos, eu queria muito estar aqui com você porque você é uma pessoa de muito conhecimento, muito respeito na área da iluminação aqui em São Paulo. Ele falou, olha, menino, vai lá que lá você vai aprender tanto quanto aqui, lá você vai aprender na prática e você vai conhecer as pessoas, ter contato com os técnicos de outros lugares. E dali, dentro da escola, do 5º período para frente, que eu comecei a pegar bastante iluminação, mesmo tendo um período de não trabalho depois que eu me formei. E aí, por volta de 2011, eu fiz esse trabalho nessa companhia como contra-regra, e a partir de 2012 eles me chamam para fazer iluminação no repertório infantil deles. Então, Chapeuzinho Vermelho, João e Maria, Rapunzel, Alice no Mais... Alice... Nossa, hoje tá difícil de falar, gente. Até tomar uma água aqui, que... Não, voltando, né? Eita, não, até para voltar tá difícil. Alice no País das Maravilhas, e a companhia chamava Companhia Les Plats du Jour. É uma companhia bem conhecida aqui em São Paulo e que tem um nome muito grande, e ali me abriu as portas para vários outros trabalhos, outras indicações, trabalhar com um pessoal muito conhecido em São Paulo. E em 2012, eu, por indicação, agora eu não vou lembrar quem me indicou, eu fui indicado para fazer um trabalho na cultura inglesa de Pinheiros, sendo assistente de um assistente. Então fui lá só para montar a iluminação, passar cabo e em determinado momento suprir ali uma operação ou outra se a pessoa não pudesse fazer, e eu fiz ali acho que umas 5 operações de luz. Mas eu sempre ia lá para acompanhar porque era um musical, era um espetáculo musical, algo completamente novo para mim, um universo completamente desconhecido. Eu já tinha visto um musical em filme, né? Já tinha visto Grease, já tinha visto Footloose, os produtores. E lá, quando eu fui assistente, eu fiz, se não me engano, foi Footloose lá. Então teve 2 temporadas, uma no começo do ano e a outra no final do ano. Em 2012 eu fiz Grease. E aí Grease, a menina era um rapaz, uma menina, e a menina tinha assumido a iluminação e eu fiquei como assistente dela, né? Então a gente era só 2 pessoas e eu ficava lá como assistente de iluminação e também como contra-regra lá embaixo, se precisasse de alguma coisa, o diretor pedisse e tudo mais. E acompanhei. Mas só que teve um certo desequilíbrio, a luz não ficou tão interessante, o diretor não gostou muito, e a gente teve uma reunião, e ele chamou a gente, e eu tinha acabado de sair de um trabalho que não tinha dado certo, estava bem chateado. Ele comentou, falou, olha, a luz não ficou legal, o pessoal aqui não gostou e tudo, a gente vai refazer a temporada de novo e a gente quer que a luz seja completamente alterada. E aí eu falei a verdade para eles, eu falei, olha,
vocês não me pagaram para criar luz nenhuma, então eu não sei nem por que eu estou aqui na reunião. Se vocês quiserem me pagar, eu crio a luz. Se vocês não quiserem pagar, tudo bem. E aí, então, eu tive a minha primeira luz de criação. Ela foi luz dividida junto com a menina que estava lá comigo. E aí, logo nos primeiros dias eu estava proativo, levava várias ideias e tudo mais, o diretor gostava. E a minha chefe, ela não estava indo nos ensaios, ela ficou muitos dias sem ir. E o diretor comentou, né? Falou, você sabe por quê? Eu falei, não sei, eu mandei e-mail para ela, vocês mandaram. E ela apareceu, aí a gente fechou toda a ideia, ficou tudo bonitinho. E no ano seguinte, em 2014, eu assumi a iluminação no Teatro da Cultura Inglesa, lá em Pinheiros, em São Paulo, fazendo um musical que era algo completamente novo, um universo completamente novo para mim. E eu estreiei com o espetáculo The Wiz, que é uma versão do Mágico de Oz. E assim, coloquei todas as minhas energias, toda a minha criatividade, todo o meu pensamento, eu ia em todos os ensaios possíveis. Então eu fui fazer trabalho na Bahia, saí do aeroporto e fui direto pro ensaio, sendo que eu nem precisava. O diretor falou, você não precisa. Eu falei, mas eu quero estar. Eu quero ver, eu quero colocar aqui todo o meu sentimento, eu quero ver todo dia qual que é a troca que os atores têm para dar para mim. E até hoje eu carrego isso comigo, sabe? Como iluminador, o meu pensamento, a minha criação, ela tem como princípio o que o diretor pede e o que os atores me dão como material. Então, se eles estão sem energia, estão desmotivados, então não tem como se criar algo muito grande dali. Então, você vai só para a parte técnica que o diretor fala, eu quero um refletor daqui, um daqui, outro ali. E dentro desse período inteiro, entre fazer as luzes pro Cultura Inglesa, que eu comecei a fazer para lá, trabalhar no Leplar, então eu tinha no Leplar, tinha lá na Cultura Inglesa, como 2 trabalhos fixos, entre aspas, né? Fui indicado para trabalhar com várias outras pessoas, fui para muitos SESCs, festivais, rodei bastante, conheci muitos diretores legais, o pessoal, aí vi amigos meus se tornarem grandes iluminadores, como o Yuri, que começou comigo lá no teatro lá em 2006 e tudo mais, ele fazendo um teatro em outro lugar, eu na Fundação das Artes, e hoje ele é coordenador no Sesc Pompeia. Assim, para mim é um orgulho gigante ver ele trabalhando lá como coordenador, ver essa evolução dele, e assim, para mim é um orgulho ver amigos de turma como o Vitor Merceguel mesmo, já fazer grandes luzes, o Júnior, que é meu amigo e também se formou comigo lá na escola, e fazer iluminação para grandes companhias, e a gente se indicar para trabalhos, fazer trabalho juntos. Eu tive a oportunidade de fazer uma criação junta com o Júnior, recentemente, se eu não me engano, foi em 2019. A gente fez uma criação coletiva, ele foi convidado a fazer um trabalho e ele falou, eu quero que você venha criar junto comigo a luz, não só montar, a gente cria junto. Então a gente vai pensar junto, pensa junto, discute a ideia, faz a criação, e para mim foi algo maravilhoso. E o último trabalho que eu criei, eu tive a honra, né, de ser chamado pela turma que ia se formar no primeiro trimestre ali da Fundação das Artes, no comecinho de 2020, no comecinho dessa grande pandemia. Eu tive a honra de ser chamado por eles e criei toda a luz, todo o desenho, fui em vários ensaios, e infelizmente o espetáculo ele não estreou, porque o dia da estreia foi o dia 15 de março, que foi decretado pelo governo do estado o lockdown na cidade de São Paulo. Então esse espetáculo ele nunca aconteceu nesse 1 ano aí e 5 meses, ou não chega a ser 1 ano e 5 meses, né? Esse 1 ano e 2 meses. E hoje em dia eu faço um outro trabalho com live e tudo mais, fazendo um suporte para iluminação em live, e fazendo uma ou outra montagem quando a gente consegue, quando se libera, em algum espaço, como já fiz.
E agora só esperando voltar a liberação para a gente voltar para os teatros, poder trabalhar, poder ver os amigos, poder criar mais luz e poder iluminar o povo novamente. Pessoal, essa é um pouquinho da minha história que eu estou contando para vocês aqui. E o próximo vídeo é um vídeo sobre os equipamentos de alta tecnologia, né? A gente chama dos equipamentos high-end e tem um convidado muito especial. Ele trabalha aqui em São Paulo num teatro muito grande e ele vai falar um pouco mais dos equipamentos que a gente tem de alta tecnologia, não só aqui no Brasil, como na América Latina. Então, eu agradeço vocês por acompanhar esse vídeo. Muito obrigado.